É isso aí. Então, eu estou aqui para continuar da onde paramos. Aula 8B, parte 2. O que vai acontecer agora? Agora nós vamos ver como trabalhar com múltiplas janelas. Associado ao menu, claro. Vou usar o menu para poder acessar as múltiplas janelas. Mas não era necessário, né? Dá para ter um programa de múltiplas janelas sem menu também. Tá? Pode ser botões também, não importa. Né? Então vamos lá. Múltiplas janelas. Trabalhar com múltiplas janelas não é difícil não, mas às vezes pode se tornar meio difícil dependendo de como a gente usa a janela. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que eu tenha um programa com múltiplas janelas em que eu não posso abrir uma janela enquanto a outra estiver aberta, ou então eu preciso que uma janela abra e a outra, ou abra uma outra janela igual àquela que eu já tenho, que nem o Word, por exemplo, que você pode abrir várias janelas iguais, mas, ou não, eu tenho um outro programa que deve impedir se já tiver uma janela de um tipo que não possa abrir outra igual, enfim, pode complicar um pouco. A gente vai ver o básico, que dá para rolar aqui tranquilamente, tá? As janelas precisam ser construídas em tempo de desenvolvimento ou em tempo de execução por linha de comando. Esse é um outro detalhe também, né? Porque a gente trabalhou até agora com uma janela só e a gente trabalhou com ela form 1 e tal, encaixando, desenvolvendo em tempo de desenvolvimento e somente executando o programa. Eu posso fazer isso com as outras janelas também, com as janelas que vão vir depois. Apenas monto ela como se fosse um quebra-cabeça, deixo tudo programadinho, só chamo ela e ela executa. Ou eu posso até desenvolver na hora, que é uma coisa um pouco mais complexa, talvez seja necessário em alguns casos específicos, onde a janela tem que ser dinâmica, né? Tem que montar na hora. Dá para fazer também, mas não é o caso aqui. A gente vai para o lado mais simples, né? Então vamos trabalhar nessa aula com as situações mais simples. Janelas desenvolvidas em tempo de desenvolvimento, elas serão classes do nosso sistema, por isso precisarão ser instanciadas para ser visualizadas. Então cada janela nova do seu sistema é uma nova classe que você está desenvolvendo com herança da classe form. Bom, primeiro passo então, adicionar um form ao projeto. Vamos adicionar um form para o projeto. Para desenvolver a nova janela form no projeto, clique no botão direito sobre o nome projeto gerenciador de soluções. Escolha adicionar formulário Windows Form. Vou te mostrar, que é de chocolate. Vai ser rapidão. Vamos lá. Então, Visual Studio. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em cima do nome do projeto, clica com o botão direito. Aí você vai, aqui você não está vendo agora, mas apareceu um menu onde tem um submenu adicionar. E adicionar aqui tem um submenu chamado formulário Windows Form. Aí você clica nele, aparece uma janela e para você escolher o nome do formulário, você escolhe o nome .cs e adiciona, tá? Então tudo que eu falei aqui agora está aqui nesta apresentação. Aqui, tudo que eu falei está aqui. Lá. Então você vai clicar no botão ali no nome do seu projeto, como eu fiz. Aí ele vai abrir esse menu que tem o adicionar. Aí você clica em adicionar, abre esse menu que tem o formulário Windows Form, tá? Então aí você adiciona um novo Windows Form ao seu projeto. Escolhe o nome para ele e pronto, o form já está lá vaziozinho, pronto para você programar. Bom, aí o que acontece? Agora você não tem mais um projeto que tem um único formulário. Então, você vai precisar definir algumas coisas aqui. Por exemplo, quem é o formulário principal? Você tem mais de um. Geralmente você começa pelo formulário principal, mas nem sempre. Pode ser que você criou primeiro um formulário lá e depois o principal veio depois. E aí? Bom, quando tem mais de um form em um projeto, apenas um deles é o principal. Aquele que vai controlar o programa. Se ele for fechado, todo mundo fecha. Para saber qual é esse formulário, ou até para alterar ele, porque às vezes nós vamos precisar, nós temos aquela classe Program. A classe Program, ela tem o início do programa, e é ali que fica a função main. Essa função main é a primeira a ser executada, e nela tem aquela linha ali que você está vendo, ó, Application Run New Test. Esse New Test, aí, ó, esse teste é o nome de uma classe, tá? Por exemplo, vamos fazer aqui no Visual Studio para você ver.
aqui no Visual Studio, eu venho aqui, ó, classe Program. Olha lá, ele abre esse código, que você não deve ficar mexendo nele não, a não ser aqui, que é onde fica o formulário. Então eu posso colocar o formulário que eu quiser aqui, ó, Form 1. Aí ele vai inicializar pelo Form 1. Ah não, Form Tipos. Aí ele inicializa pelo Tipos. É claro que tem que ter aqui, ó, os forms. Aqui eu já tenho esses forms. Ou iniciar. Entendeu? Então, aquilo que você colocar aqui tem que ser o nome de uma classe do tipo formulário. Vai ser o formulário inicial que vai inicializar o programa. Entendeu? Bem tranquilo, né? Isso é importante também. Bom, mostrando o formulário. Então vamos lá. Então eu já defini qual é o meu formulário principal e a partir dele eu vou chamar outros, né? Então esse formulário principal já está sendo chamado ali naquele lugar onde a gente mexeu agora. Os outros formulários eu tenho que programar o momento que eu quero que ele apareça. Ele não vai pular na tela a qualquer momento. Então para o formulário aparecer na tela, ele precisa ser instanciado e depois usar o método show ou show dialog. Tá? Show ou show dialog. Para instanciar é fácil. A gente já sabe como instanciar uma classe, não sabe? Simples. Assim, form1 f igual a new form1, quer dizer, esse f é o nome da variável, form1 é o nome da classe. E new form1 é o método construtor sendo instanciado para que o f seja um objeto existente agora. Então, agora que você tem um objeto que existe, o f, então você pode usar o método show ou show dialog. fshow dialog. Então isso vai resolver e vai fazer com que apareça o seu programa. Certo? Já vou mostrar na prática como que faz isso. Espera aí. Só um detalhe, por que tem o show e o show dialog? Qual é a diferença entre eles? Então, o método show serve para mostrar o formulário de um modo que toda a aplicação continue em execução. Significa que o formulário ele pode funcionar enquanto os outros formulários funcionam também. Então, eu posso ter 10 formulários abertos, 10 janelas abertas, e todas elas, eu vou clicando nelas, sempre vai ter uma ativa, né? Mas elas todas funcionam, né? Eu clico em uma e a outra vai para trás, clico na outra e a outra vai para trás. Então, eu uso o método show para que as janelas continuem funcionando todas ao mesmo tempo. Já o método showDialog tem a função de mostrar um formulário como uma caixa de diálogo. O que é uma caixa de diálogo? É quando pula uma tela pula uma janela na sua tela para você conversar com ela e ela é exclusiva, vamos dizer assim. Enquanto você não falar com ela, enquanto você não interagir com ela, enquanto você não fechar ela, o resto do programa fica travado. Isso é um showDialog. Então, isso é importante também. Às vezes você tem que exigir que o usuário responda alguma coisa, enquanto isso não continua nada. Então, você vai usar o showDialog. Se você precisa que o usuário abra a janela e continue trabalhando com outras, show. Tá? Vai depender do objetivo que você tem para escolher se você vai usar show ou showDialog. Agora sim, vamos fazer um exemplo. Para a gente fazer esse exemplo, nós vamos usar o programa feito em aulas passadas, que possui uma janela de contatos para testar as múltiplas janelas. Lembra o programa da aula passada? Vou lembrá-lo. Vou ajudar você a lembrar. O programa da aula passada tinha esse cara aqui. Esse cara aqui. Lembra? Então tá bom. Então a gente vai usar ele mesmo. Ele próprio. Como é que vai funcionar isso? Bom, abra o projeto e adicione um novo form. Chame-o de inicial. Eu já fiz isso. Então você vai abrir o projeto e aí você vai vir aqui, vai clicar, vai adicionar, como eu já mostrei antes, novo formulário e vai chamá-lo de inicial. Olha ele aqui, ó. Esse cara aqui. Já deu para perceber que eu coloquei um menu nele também. E ele está com fundinho cinza aqui, o que eu vou explicar já já por quê. Porque esse aqui não está fundinho cinza, né? Esse aqui está com fundinho cinza. Já vou explicar por quê. Mas por enquanto, crie esse formulário que eu chamei de inicial. E aí? Depois adicione o menu com os seguintes submenus. Esses aqui, ó.
olha lá, principal, contatos e tipos. Então eu já fiz isso também. Você vai fazer também. Você vai adicionar um menu e vai ter principal, contatos e tipos. Tá? O resto não importa. Outra coisa, na classe Program, altere o formulário principal para iniciar. Ah lá, então vai ficar desse jeito. Eu já tinha feito isso também. Mas se você não fez ainda, então... Ó, o que eu estou falando é isso aqui. Na classe Program, altere o formulário principal para iniciar. Tá vendo ali, ó? Então, é o que eu vou fazer agora. Eu venho aqui na classe Program e troco para iniciar. Aliás, já troquei. Inicial. É inicial com L. Aí, ficou desse jeito. Por quê? Porque eu quero começar pelo menu, pela janelinha que tem o menu iniciar. Eu não quero mais começar por esse formulário aqui que estava antes. Quero começar por essa janela aqui. Tá? Então é isso que eu tenho que fazer. Beleza. O que mais? Continuando o exemplo. Agora, no formulário iniciar, ou inicial, né? Eu coloquei iniciar aqui e coloquei inicial no meu programa. Tanto faz. Programe o menu Contatos para abrir o formulário criado em aulas anteriores, que se chama Form 1. Então o que você vai fazer? Você vai dar 2 cliques em Contatos, ele vai abrir para você Contatos to Strip Menu Item, clique, vai estar vazio, e aí você programa essas duas linhas aqui. Você cria o objeto Contatos, do tipo Form 1, e depois dá um show nele. Executa e clique no menu Contatos e veja o que aconteceu. Então, é o que eu fiz e vou fazer. Menu principal, Contatos, 2 cliques, aí abre aqui. Aqui tem até uma linha que não era para você ver ainda, faz de conta que você não viu, né? Essa linha não importa por enquanto. E aí eu tenho aqui, ó, Form Contato e Show. E aí você dá um play aí e vê o que acontece. Vê se explode tudo aí. Espera aí que vai abrir. Tá compilando. Ah lá, abriu. Abriu, ó. Aí o que acontece? Eu aperto aqui e clico em contato. Aí o que vai acontecer? Tem um banco de dados, né? Às vezes demora um pouquinho. Aí aparece, não apareceu para vocês aí no meu vídeo, mas aparece uma janelinha pulada aqui, pro lado de fora. Tá? Não apareceu porque ele é uma outra janela, né? E eu tô com o meu software aqui programado para mostrar só a janela e execução, tá? Mas ela tá aí, mas ela tá ali, tá? Muito bem, pode testar que vai acontecer isso. Ou seja, ó, note que a janela aqui de contatos abriu, mas ela parece ser independente e solta na tela, tá vendo assim, ó? Ela fica meio soltona, assim, por isso que ela não apareceu aqui na minha execução. É como se fosse outro programa, né? Não é outro programa, porque se eu fechar ela, não fecha o principal. E se eu fechar o principal, aí fecha ela, tá? Mas ela fica muito solta, ela até fica desaparecida às vezes. Quando você clica na janela principal, ela vai lá para trás, vai para o fundo, se confunde até com outros programas que estão rodando. Então não fica tão legal assim, tão da hora. Tá? Aí que entra um tal de MDI. O que é isso aqui? Eu já vou falar daqui a pouco. Vou interromper mais uma vez esta aula e daqui a pouco eu digo o que é MDI, como que a gente resolve esse negócio de janela pulando pro lado pro nada, tá? Vai ter uma terceira parte então, não saia daí.